Vamos para a nossa primeira aqui pergunta. E eu tenho esta pergunta aí que eu tenho selecionado para o meu irmão em Cristo, pastor João Navarro. Ele é da Igreja Presbiteriana Independente em Muzambinho, Minas Gerais. Eu gostaria de saber do senhor, pastor, quais são as estratégias de oração em sua igreja? Porque, assim, cada igreja tem uma estratégia, tem um modelo, né? Tem uma prática de oração. Como que funciona essa disciplina da oração, assim, em coletivo, né? Com a igreja aí em Muzambinho? O senhor é um dos pastores aí, né? Tem um pastor Nilson, né? Que é o pastor aí titular. Mas o senhor faz parte aí, né? Da liderança. Como que funciona o modelo aí de oração de vocês? Então, pastor Ademir, como você bem disse, cada igreja tem uma dinâmica, né? Eu já estive em outra igreja que tinha uma dinâmica própria. E eu acho que isso é bastante oportuno, tem um aspecto natural que seja assim, né? Que é importante, cada igreja está em um ambiente próprio, um contexto, e isso requer, né, que se adeque, né, à questão da oração. Aqui em Muzambinho, nós, por exemplo, sabemos que as pessoas, muitos irmãos, têm uma vida assim disciplinada de oração na ambiência particular, né? No particular, a gente percebe que tem alguns irmãos que sempre falam, eu orei por isso, orei por aquilo. Então a gente vê isso com muita alegria. Muitos irmãos têm uma disciplina de oração na dinâmica pessoal. E na dinâmica comunitária, nós temos algumas coisas assim interessantes, que já são de tempos, né? Nós temos, por exemplo, um grupo de mulheres que toda terça-feira, às 3 da tarde, né, a hora nona, como a gente encontra lá no livro de Atos, elas se reúnem na igreja toda terça-feira, na hora nona, às 3 da tarde, e elas oram ali, né? Oram pelos pedidos, pelas situações, elas cobrem, né, a vida da igreja, dos irmãos, e várias situações que chegam até elas. Então, esse movimento já é antigo, muito antigo, não é de agora, já faz anos que isso ocorre. E também na quinta-feira à noite, um outro grupo de mulheres também se reúne orando na quinta-feira à noite, a partir das 20 horas. Então nós temos essa dinâmica, e agora, mais recente, nós estamos com uma noite de oração especial toda primeira sexta-feira do mês. Então, amanhã, por exemplo, será a primeira sexta-feira do mês de abril, nós teremos a nossa noite de oração, né? Tivemos já em março, e agora teremos em abril. Então nós temos tido, além daqueles momentos de oração que fazem parte de todos os nossos encontros, né? Escola dominical, cultos, e todos os encontros nós temos um momento de oração, mas esse momento mais direcionado, mais específico, nós temos pelo menos esses 3 exemplos que eu gostaria de deixar aqui, né? A da terça-feira, às 3 da tarde, a da quinta-feira, às 8 da noite, e agora, toda a primeira sexta-feira do mês, uma noite de oração, que começa às 9 horas da noite e vai até mais ou menos 11h30 da noite, por aí, entendeu? Então, só para exemplificar alguns dos modelos que nós estamos envolvendo como comunidade, como coletivo, no momento de oração. Olha, interessante, né? E como que é lindo, né, ver a igreja, ela empenhada nesta questão que envolve, né, a disciplina da oração, porque uma igreja que não ora, ela não vai adiante. E nós temos visto aí o quanto Deus tem abençoado a vida de vocês. Quantos anos mesmo tem a igreja em Muzambinho, pastor? Então, agora, no dia 4 de março, né, que foi até a primeira sexta-feira de março, que a gente fez a noite de oração, que coincidiu, na verdade, né, com o Dia Mundial de Oração, coincidiu com a Vigília Nacional da RPI, né, de oração, então nós fizemos a nossa noite de oração. Então, no dia 4 de março, a nossa igreja completou 99 anos. E aí, no dia 6, nós fizemos um culto, né, de gratidão, celebrando os 99 anos. E no domingo seguinte, que foi o dia 13, nós tivemos um culto de abertura do ano do centenário. Então, nós estamos numa comemoração que começou no dia 13 e vai até março do ano que vem, onde nós vamos celebrar, né, o centenário da igreja. Então, nós temos um ano de celebração do centenário, que começou já no dia 13 de março e vai até
lá o começo de março, onde 2023 nós vamos celebrar o centenário da igreja. Então nós estamos num ano de festa, de celebração, para a glória de Deus e envolvendo muitos momentos de oração, claro. Amém. É uma igreja que tem uma história, né? Uma história na palavra de Deus, uma história de uma vida de oração, porque se não fosse essa disciplina aí aplicada na igreja, a igreja não teria tido essa longevidade, né? E glória a Deus por isso. Que Deus abençoe ricamente aí esse tempo de festa, em nome de Jesus. E, pastor Ademir, tem uma coisa, viu, curiosa sobre oração na nossa igreja. Eu pontuei duas situações mais contínuas que existe, essa mais recente, mas nós temos muitas histórias. Nós temos uma irmã que já faleceu, já partiu para o Senhor. Ela tinha um grupo de oração que ela reunia na casa das irmãs, e isso foi por muitos anos, sabe? Muitos anos, a fio mesmo. As irmãs se reuniam, acho que uma vez por semana na casa dela, e era um grupo grande de mulheres ali, orando a Deus. A nossa irmã Zezé, que já partiu para a glória, né? E outra coisa muito curiosa sobre a oração na vida da nossa igreja, é que um dos pastores da nossa igreja, reverendo Lutero Sintra Damião, que é o pai do pastor Paulo, Paulo Damião, ele tinha uma história muito interessante, que ele se vestia de terno e gravata, ele se colocava assim, como se fosse para o culto, para ir orar, porque ele dizia que ele ia ter uma audiência com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele se colocava todo de terno, gravata, vestia como se fosse para o culto e ia para orar, porque ele ia para uma audiência com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então tem muita história, em 100 anos, né, meu irmão, tem histórias muitas. Então eu só citei assim, alguma coisa como exemplo, né? Mas tem muita história bonita, e nós glorificamos a Deus pela vida de oração dos irmãos, né? Que permitiram que a igreja chegasse agora às portas de completar o centenário. Teve muita oração, muita gente que se consagrou, que se colocou nas mãos de Deus, e Deus agiu com graça e com misericórdia. Amém. Louvado seja Deus pela IPI aí em Moçambique.